Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, eu tenho ouvido muitas pessoas usando a seguinte expressão: a ex-mulher de fulano, a ex-mulher de ciclano, o ex-marido de fulana, o ex-marido de ciclano. Meus amados irmãos, não existe ex-marido, não existe ex-mulher. Se esse matrimônio foi contraído devidamente, como a igreja orienta, como as Sagradas Escrituras diz que devem ser, então não existe ex-marido e ex-mulher. O marido está ligado à sua mulher e a mulher está ligada ao seu marido até que morra. É o que diz a Escritura, é o que diz a igreja. Quando nós estamos casando, nós prometemos ser fiel, parará, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Veja o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo do 1 ao 3. Vai dizer o seguinte: eu vos falo, irmãos, como pessoas entendidas em leis. Não sabeis que a lei obriga o homem só enquanto vive? A mulher casada está legalmente ligada ao marido enquanto ele vive. Se morrer o marido, fica livre da autoridade do marido. Se ela se une a outro enquanto o marido está vivo, é considerada adúltera. Quando o marido morre, fica livre do vínculo legal e não é adúltera se une com outro. Isso é São Paulo falando. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Diz São Paulo assim: uma mulher está vinculada ou ligada ao marido enquanto viver o marido. Se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem ela quiser, desde que seja um casamento cristão, desde que seja no Senhor. Jesus também vai falar dessa união indissolúvel do sacramento do matrimônio. No capítulo 19, versículo 9, Jesus diz o seguinte: e eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e essa prostituição aqui não é adultério, não é a fornicação, não é a fornicação não, né? Porque fornicação é casamento, é sexo fora do matrimônio, o sexo antes da pessoa casar, mas não é adultério, não é por causa de adultério. Veja, e eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, ou seja, de fazer um casamento prostituído, um casamento que não é o casamento lícito, que não é o verdadeiro casamento, né? E desposar outra, comete adultério. Jesus repete isso no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, no versículo 32. Eu, porém, vos digo, né, Jesus falando, veja, foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, versículo 31, São Mateus 5, versículo 31. Foi dito, Jesus falando, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, essa prostituição aqui não é prostituição sexual, é a prostituição da natureza do matrimônio. Por exemplo, pessoas que vivem juntas, mas não se casaram no Senhor. Pessoas que contraíram um matrimônio falso, um matrimônio que não é o verdadeiro matrimônio. É dessa prostituição que está sendo dito. Aí ele vai concluir dizendo: faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Então, logo nós podemos ver que Jesus está falando verdadeiramente de um casamento que é indissolúvel, um casamento que é para a vida eterna. Aí você pode dizer assim: Denis, mas eu conheço pessoas da Igreja Católica que casaram
e depois se separaram e a pessoa casou com outra pessoa. Aí existe um trâmite, né, na lei canônica que vai identificar se aquele matrimônio, primeiro, foi um matrimônio validamente ou se foi um matrimônio prostituído, ou seja, um matrimônio que aconteceu fora daquilo que é a norma para o matrimônio. Um esposo e uma esposa se unir em matrimônio livremente, uma esposa e um esposo contrair matrimônio sem mentira, né? Sem mentira nenhuma. Por exemplo, vamos supor que eu caso com a minha esposa, mas eu não tenha dito, né, a ela, eu sabendo que, por exemplo, eu não poderia gerar filho e eu casasse com a minha esposa escondendo essa verdade. O matrimônio ele tem duas funções: união do casal, né, e amadurecimento dos dois no amor, e a geração de filhos, a fecundação. Mas como é que eu vou me unir em matrimônio escondendo que eu não posso realizar uma das funções, né, uma das obrigações morais do sacramento do matrimônio? Então, não teria como. Teria que esse casamento é nulo, né? Não é que foi anulado, não é que foi desfeito, foi reconhecido que ele nunca existiu. Então, quando você vê alguém que casou na igreja e se separou, tem algumas condições que mostram que esse casamento foi prostituído, ou seja, foi um casamento que nunca existiu, foi um casamento que foi contraído fora da norma legal que as Sagradas Escrituras pede e a igreja pede. Por isso, não existe ex-esposo ou ex-esposa. Casado validamente com tudo aquilo que é apropriado para um matrimônio válido, né, contraído segundo a vontade de Deus e da igreja, não existe ex-marido ou ex-esposa. É até que a morte me separe, é até que a morte nos separe. Deus abençoe. Denis, e se por um acaso a gente se separar por vários motivos, violência, briga, discussão, agressão, você vai se separar, mas você não pode, de maneira nenhuma, se unir em matrimônio a outra pessoa. São Paulo vai dizer, a gente acabou de ler, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, versículo 39. Uma mulher está vinculada, ou o marido está vinculado, enquanto viver o marido. Se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, desde que seja cristão, desde que seja um casamento cristão, desde que seja no Senhor. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.